Olá pessoal, eu sou Fábio Chazin. Essa é uma edição especial da série O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. Quem tem seguido os nossos vídeos percebeu que decidimos interromper a sequência programada. Queríamos apresentar as sugestões da reforma do federalismo, mas decidimos retomar esse assunto depois, porque não podíamos passar em branco sem fazer uma ode ao atual governador de São Paulo, Márcio França, em reconhecimento à sua contribuição para abreviar a grande aflição que atinge toda a nação brasileira com a paralisação dos caminhoneiros. É fato que o movimento trouxe à tona a bravura e a obstinação dos profissionais da boleia, que encarnaram o que todos os brasileiros têm clamado. Mas trouxe à tona também a figura heróica de um político que não demorou para ocupar a cena com uma habilidade que tem destoado daquela dos outros políticos. O espírito conciliador do Márcio França tem apontado para a mudança do caráter autoritário do político executivo brasileiro. Esse esforço do Márcio França em aliviar a população do sacrifício a que ela foi exposta por esse movimento de protesto dos caminhoneiros, está legitimando a candidatura dele para o cargo que ele está postulando. Antes de mais nada, eu preciso me penitenciar pelo que eu tenho divulgado sobre a necessidade de renovar a classe política brasileira. Preciso reconhecer que alguns bons, ainda que poucos, não podem pagar pelos maus. É preciso reconhecer que gente do naipe do Márcio França não pode ir vestir o pijama. Tem muito para ajudar o cidadão e também dar o exemplo para as novas gerações. O que o Márcio França tem feito em São Paulo em tempo recorde não pode deixar saudade, tem que continuar presente. Vai fazer escola. Governar São Paulo não é coisa corriqueira. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Se São Paulo parar, o país para. Se São Paulo andar rápido, o país vai rápido. Mas é em São Paulo que os problemas são maiores. Não é coisa para gestores iniciantes. Com uma das maiores populações urbanas do mundo, São Paulo abriga 1/4 da população do país. A população de São Paulo é maior do que a do Rio de Janeiro e de Minas Gerais juntas e produz 60% mais do que esses dois estados juntos. Mas isso vem junto com mais de 20 mil pessoas vivendo nas ruas da capital. São Paulo tem 50% mais déficit habitacional do que Minas e Rio de Janeiro juntos. Tem mais de 1/3 da população carcerária do país. Quase 4 vezes o segundo lugar que é Minas Gerais. Se fala que São Paulo é o primeiro mundo do Brasil, mas tem menos da metade do número de leitos hospitalários do que os países do primeiro mundo, da OCDE. Menos do que a média do próprio Brasil. Isso sem falar que quase 50% da população de mais de 15 anos de idade não concluiu o ensino fundamental. É verdade, o estado de São Paulo é o estado mais pujante do Brasil, mas também é o que apresenta os maiores problemas. E o mais prejudicado em representação política. Proporcionalmente à população, tem quase 70% a menos de representantes no Congresso Nacional do que o segundo lugar. Menos votos também. E quase 80% a menos do que o Rio de Janeiro. Os representantes de São Paulo têm que fazer o dobro do que fazem os governantes dos outros estados. Governar São Paulo não é tarefa para qualquer um. Os eleitores paulistas têm o dobro da responsabilidade dos eleitores dos outros estados. Em São Paulo, a escolha dos representantes é coisa séria. Quando o representante erra, muita gente, muito mais gente paga o pato. O eleitor
não pode cair no conto do demagogo. Pode custar muito caro para os paulistas e atrasar ainda mais o futuro do Brasil. Ser governador de São Paulo não pode ser uma aventura, não é coisa de marqueteiros. Mais vale um ato do que milhões de palavras. Vamos dar a César o que é de César. Nesse episódio da paralisação dos caminhoneiros, o Márcio França tem dado provas de liderança e respeito à diversidade, que são os atributos básicos de um legítimo representante da sociedade. Se reeleito, porém, não pode fazer milagres. O maior nó institucional do país é a falta de espaço para o exercício da cidadania, que só pode ser resolvido com a reforma da Constituição Federal. Mas isso é assunto para os nossos próximos vídeos. Por ora, vamos louvar as atuações e conquistas do Márcio França e desejar a ele vida longa como representante de São Paulo. Ele tem honrado o seu slogan, que é: você pode confiar. O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. Até a próxima!